Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu quero conversar com vocês sobre dois temas. Lucas Veríssimo e João Paulo. Sim, Lucas Veríssimo está na pauta a partir do meio do ano, quando abre-se a janela para a entrada, né, do bem, e o João Paulo com uma consulta, um oferecimento ao Cruzeiro, que a gente vai falar desse assunto, tá bom? Mas antes de tudo, quero te convidar, hoje é quinta-feira, para este ensejo maravilhoso. Você quer um Bitcoin para você? Sim, um Bitcoin inteiro. Quero para mim, óbvio, todo mundo quer um Bitcoin, né? Quem não quer um Bitcoin para chamar de seu, não é mesmo? Já pensou por volta de 600 mil reais para você? Pois é isso o que vale o Bitcoin atualmente, tá? O valor só sobe. Ano passado, por exemplo, subiu mais de 180% o valor do Bitcoin. E como faz? Meu irmão, vou te explicar, tá? Como faz é muito fácil. Agora que a gente já tem conta no MB, né? Você fez a sua, eu fiz a minha. A gente precisa movimentar a conta com os ativos que tem dentro da plataforma, né? Funciona assim, ó. A cada R$ 200 em transações nos ativos disponíveis dentro do MB, ou seja, não é só para depositar na conta, tá? Tem que movimentar nos ativos. Pega aqui um pouco dessa moeda, dessa outra e tal. Aí você recebe a cada R$ 200 um cupom para ter chance de levar um Bitcoin para casa, tá? Para você, certo? Lembrando que abrir a conta no mercado Bitcoin é gratuito, tá? É 100%. Além disso, a MB é a maior plataforma de investimento em ativos digitais da América Latina, tá? Com mais de 4 milhões de clientes. E você pode participar dessa ação até o dia 17 de abril. A falta pouco mais de 20 dias. Vale para qualquer cliente do MB, tá bom? Novos, né, quem está se cadastrando agora, e quem já é cliente também há mais tempo, tá? É só clicar no link da descrição ou no QR Code, opa, do outro lado, no QR Code aparecendo aqui na sua tela, tá? Para você participar, tá? Não é recomendação de investimento. Você tira todas as suas dúvidas nas plataformas oficiais do MB, tá bom? O link tá aqui na descrição. Você vai lá, faz seu cadastro de forma gratuita e começa a negociar os ativos ali. A cada R$ 200 você ganha um cupom para concorrer a um Bitcoin inteiro para chamar de seu, meu parceiro. Tá aí, tá? Link na descrição ou no QR Code aparecendo aqui do lado, tá bom? Mas vamos às notícias. Vamos às notícias, que isso aqui é importante. E a gente precisa falar de Santos, né? Inclusive, o Rodolfo fez vídeos bem importantes aí em relação à SAF, né? A estatuto do torcedor. Então, assim, a gente tem as nossas apurações. Existem pessoas com outras apurações e outras opiniões que a gente entende, tá? Dentro do que foi entendido ali, eu vou para meio para a vertente do Rodolfo, tá bom? Pegou. E a gente, como sócio torcedor, ou como torcedor num plano geral, mas quem é sócio que tem a possibilidade de votar, a gente tem que ficar sempre, sempre de olho em todas as informações. Porque, afinal, o Santos ainda é um clube associativo em que o sócio tem uma voz muito importante, tá? A gente tem que sempre fiscalizar. Sempre, independente se você concorda ou não com o estatuto atual, você tem que continuar fiscalizando. Esse é o meu grande recado para você, tá? Para de comprar briga e guerrinha com o outro porque tem uma apuração ou uma opinião diferente. Fiscalize o clube. É o clube que a gente tem que fiscalizar. É o clube que a gente tem que ficar no pé, tá? Parem de mamar dirigentes, tá bom? Fica aqui o meu recado. Mas vamos lá, vamos para a notícia aqui, tá? Notícia de Lucas Mussetti, a fera, lá no UOL, tá? Já tem alguns dias, mas vamos lá. Santos tem Lucas Veríssimo e o Ilharão no radar para o segundo semestre. Informação saída há 2 dias, né? O Santos tem pelo menos 2 nomes no radar para o segundo semestre: o zagueiro Lucas Veríssimo e o volante William Arão. O Santos começa a pensar em opções para a janela de transferências de junho. A ideia é se antecipar no mercado. Dois dos jogadores na mira são Lucas Veríssimo e William Arão. Não há, porém, negociações em andamento até o momento. Veríssimo é um sonho do presidente Marcelo Teixeira. Ex-Santos e Corinthians, ele está no Al Rail do Catar. O defensor demandaria investimento. O Peixe não trouxe um novo zagueiro pedido pelo técnico Caixinha e agora aguarda pelo segundo semestre. Arão é uma alternativa mais acessível. O contrato no Panathinaikos da Grécia termina em junho e ele poderia vir livre. Aos 33 anos, o jogador ex-Flamengo já foi citado pelo Santos da temporada. Ele poderia atuar como volante e também como zagueiro.
No Panathinaikos, o Ilharão joga de primeiro volante, tá? Ele não joga de zagueiro, mas já atuou como zagueiro no Flamengo, principalmente sob o comando do Rogério Ceni, tá? E foi bem elogiado na época. Além do zagueiro e volante, o Santos procura um lateral direito. O Peixe vê poucas opções para a posição no mercado. Realmente é uma posição muito escassa, tá? As laterais, principalmente a direita, é uma posição de escassez nesse momento, tá? Vamos falar aqui do Lucas Veríssimo primeiro. Nome, tá? Qualidade de jogador, realmente. Gosto muito, tá? Gosto muito do Lucas Veríssimo, sempre elogiei, sempre achei um baita zagueiro. E aí tem o contra, né? Eu entendo quem se opõe ao retorno dele. Quando o Lucas Veríssimo foi ao rival, foi jogar no Corinthians, e não tem problema nenhum, tá? Jogador de futebol, profissional. Ele disse categoricamente a frase: a minha história no Santos acabou quando se apresentou ao Corinthians. Então, cara, é bem complicado. Mas a gente tem que levar em consideração também. Já houveram outros retornos ao Santos de jogadores que já falaram coisas parecidas ou até piores. Tá? Lembrar? Lucas Lima, também não queria a volta. Robinho, né? Depois volta. O próprio Neymar, não a maneira que ele saiu, mas a maneira dele. Jogadores que voltaram. Eu acho complicado, mas eu também entendo que o torcedor, mais que ele tenha raiva, eu tenha alguma. Por exemplo, o Fábio Costa também, quando volta ao Santos também, ele sai de uma maneira bem feia e depois volta e tal, tenta. Eu entendo que existe um incômodo, eu também fico, mas eu entendo que o atleta, se ele vai e volta e joga bem, começa a estar em boa fase, a torcida acaba perdoando. Eu entendo. Em termos de talento, acho um ótimo reforço sim. Vem para ser titular com o pé nas costas, é um baita zagueiro. Baita zagueiro, zagueiro de nível de seleção brasileira, tá? Já falava isso antes dele sair do Santos, continuei falando quando ele foi pro futebol europeu, inclusive foi para a seleção brasileira, e aí a carreira dele se desenrolou, ele acabou se confundindo, veio pro futebol brasileiro jogar no Corinthians, foi bem e acabou vendido ao futebol do Catar, né, naquela transação bem estranha ali na saída do Corinthians. Praticamente não jogou no Corinthians também. Ficou pouco tempo ali, 6 meses, e acabou indo embora pro futebol do Catar receber muito dinheiro. Eu acho um baita zagueiro, de verdade. Eu tô falando do nome aqui. Eu posso falar de outros zagueiros, outras possibilidades, e a gente conversar num outro tipo de vídeo. Nesse é Lucas Veríssimo. Acho um baita zagueiro. Pessoalmente, me oporia a um retorno dele? Não, não me oporia. Eu acho um baita zagueiro, seria titular, formado no clube, falou merda, sim. Mas é aquela coisa, vem, pede desculpa pro torcedor que tava exaltado, que tava defendendo outro clube, não queria se entrar em rota de colisão com o torcedor de lá e tal. É normal do futebol, cara. Infelizmente a gente passa com isso. Quem ama clube é torcedor, tá? O jogador até gosta. Quem ama clube é torcedor. Somos nós que gastamos nosso dinheiro, gastamos nosso tempo, nossa saúde para acompanhar o time, tá? Jogador é profissional. Tem que entender. Embora algumas vezes eles falem merda sim. Que foi o caso do Lucas Veríssimo. Bom, entende meu ponto de vista? Você pode discordar, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema você achar que ele não tem que voltar, achar que o Santos pode buscar outros nomes, e eu concordo, dá para buscar outros nomes, jogadores tão bons quanto, né, que podem resolver o problema, até mais jovens, né, que fazem a mesma função, a gente pode mapear o mercado e encontrar alternativas para esse tipo de posição, né? Valentim Gomes, o zagueiro do Vélez, por exemplo, baita zagueiro, quase veio pro Cruzeiro, mas era um jogador mais caro. Acho que o Santos tem que pensar um pouco também, né, se vale a pena. Um jogador que vai fazer 30 anos de idade, então é mais um jogador 30 a mais. A idade é o que mais me pega, tá? O fato de ser um jogador também na faixa dos 30 anos, o Santos jogar com esse tipo de atleta. Eu acho que tá mais a juventude, já que você já tem alguns jogadores mais. O Ilharão é a mesma coisa. Outro atleta 30 a mais. Já tem um meio de campo bem envelhecido. Com Schmidt, Pitucas, todos têm 30 a mais. Todos. O inclusive é 38. 32, Schmidt. O Zé Rafael tem 31, vai fazer 32. Outro com 30 a mais. O único que é jovem ali do meio de campo, os únicos, né? São o Rian, que tem 20 anos, vai fazer 20, e o Gabriel Tempo, 20. De resto, são atletas mais velhos. Então, rechear o elenco. Já vem o Ilharão, outro mais velho, é complicado. Tem que ser um time que a gente sempre fala de tiro curto. Tem que resolver agora. Se não der certo agora, você fica complicado, né? Dependendo do resultado que você tem. Eu penso nisso, tá? Essa é a forma de bem discordar, não tem problema, até porque são ótimos jogadores, tanto o Lucas Veríssimo quanto o Ilharão, tá? E vamos falar também do João Paulo. Duas notícias aqui envolvendo o João Paulo. A primeira aqui é da Laura Marcelo.
lá no Diário do Peixe, tá bom? Inclusive a Laura é muito boa cobrindo, tá? Ela faz muito legal. Segue a Laura, segue no Instagram. Ela faz muitas curiosidades também, ela faz parcerias, fazer algumas histórias interessantes do. É bem legal, tá bom? A recomendação aqui. João Paulo é procurado pelo Cruzeiro e cogita a saída do Santos por novo projeto. Esta é a notícia da Laura, tá? Deixa eu ver aqui. O goleiro João Paulo e o staff cogitam a saída do Santos na janela do meio do ano. Recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles, o arqueiro não tem tido minutagem no clube e entende que é o momento de procurar um novo projeto. O técnico Pedro Caixinha tem conversado bastante com o jogador, que vê um outro ciclo na carreira. Recentemente, o goleiro foi procurado pelo Cruzeiro através do executivo Alexandre Matos para o empréstimo. No entanto, o representante não levou a situação do clube. No entanto, o representante não levou a situação ao clube por entender que o departamento de futebol do Peixe não o liberaria. Então, ele falou com o João Paulo, com o Santos, mas não chegou a levar essa. Aos 29 anos, João Paulo tem um carinho e uma identificação enorme pelo Santos, mas já visa outro rumo na carreira. Este ano, João Paulo atuou apenas 2 vezes pelo Alvinegro. Foi titular na vitória sobre a Inter de Limeira por 3-0 no Limeirão, pela fase de grupos do Paulistão em fevereiro. E entrou na goleada sobre o Curitiba por 4-1 no Couto Pereira, em amistoso neste mês de março. João Paulo é amigo de Gabriel Brazão e entende que não é justo tirar o goleiro do time pela boa sequência, mas também quer ter minutagens. Briga por posição é normal. João Paulo é revelado nas categorias de base do Santos, inclusive sendo campeão da Copinha em 2014. Fez parte do plantel profissional campeão paulista em 2016. O goleiro estreou de fato no principal, no empate com o Vasco, sem gols do Newton Santos pelo Brasileirão de 2017. No entanto, apenas 3 anos depois assumiu o posto de titular. Terceira opção de arqueiro, ele precisou entrar na equipe após desavenças com o Everson e a lesão de Vladimir. João entrou durante um jogo contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro pelo Brasileirão 2020. Naquele jogo fez defesas importantes e caiu nas graças da torcida e da comissão técnica. Foram 33 partidas naquele ano, sendo um dos principais destaques na campanha do vice da Libertadores. No ano seguinte atuou em 54 partidas e conquistou a faixa de capitão, além de uma das lideranças do elenco. Em 2022 foram 62 confrontos, em 2023 59 partidas e críticas por ser um dos principais atletas no rebaixamento do clube. Ele inclusive optou por se afastar da faixa de capitão no fim do ano e chegou a receber sondagens, mas aceitou a redução salarial e ficou no Santos. Ano passado, teve 23 anos. Teve 23 anos, não, 23 jogos e veio a lesão durante a Série B. Ele teve que passar por uma cirurgia para a reconstrução do tendão de Aquiles esquerdo na derrota para o América por 2-1. Dependência dia 24 de maio. Por isso, foi reestrear apenas estadual no fim de fevereiro. Ao todo, o Menino da Vila possui 235 partidas. Tem contrato até o fim de 2027. E vamos complementar com a informação do Globo Esporte. Goleiro do Santos, João Paulo é oferecido ao Cruzeiro, clube descarta negócio. Aqui a informação do Globo Esporte do Gabriel Duarte é diferente, né? Da Laura é que o Alexandre Matos procurou o João Paulo e o staff dele, e o Santos não quer negociar, e ele nem foi ao Cruzeiro. Aqui já que o Cruzeiro não quer negociar com o João Paulo, tá? No último ano de contrato com o Santos, o goleiro João Paulo foi oferecido ao Cruzeiro nas últimas semanas. E é mentira, né? O contrato do João Paulo vai até o fim de 2027. Então isso aqui, a informação não é verdadeira. Está no último ano de contrato. Entretanto, o Clube Celeste descartou a abertura de negociações com o jogador e com o Clube Paulista. O GE apurou que o Cruzeiro entende estar bem servido neste momento no gol. O clube gostou da atuação de Cássio contra o Bragantino e confia no bom desempenho do jogador na temporada. A reportagem apurou que hoje a ideia não é trazer jogadores até o começo da próxima janela. Mas a próxima janela é essa aí mesmo. É o começo da próxima janela. Não tem por que trazer agora. Ele não vai trazer agora nos estaduais, né? Cássio foi a primeira grande contratação da atual gestão do empresário Pedro Lourenço. O jogador viveu altos e baixos na Raposa, mas ainda conta com a confiança da gestão. João Paulo renovou o contrato com o Santos no começo do ano passado, com vínculo até o fim de 2027. Ou seja, o enunciado da matéria fala uma coisa, mas o contexto, o final da matéria diz outra, né? Tem porquê, né? A não ser que eu tenha entendido errado que é o último ano de contrato. Não, ano de contrato com o Cássio, mas no último ano de contrato com o Santos, o goleiro João Paulo foi oferecido ao Cruzeiro nas últimas semanas. Mas o contrato dele está renovado. Nada aqui. O jogador, entretanto, fez apenas uma partida nessa temporada pelo Peixe. No fim da janela de começo de ano, chegou-se a se cogitar a uma investida em mais um goleiro pelo Cruzeiro, mas essa situação foi logo descartada. O nome de Gabriel, do Vitória, chegou a ser oferecido ao clube. Neste momento, além de Cássio, o Cruzeiro tem Léo Aragão como substituto imediato. O
jovem Otávio é o terceiro goleiro do elenco. Sobre o João Paulo, cara, gosto muito dele, tá? Acho um baita cara, tem identificação com. Tem também colado no João Paulo a peixa do último jogo lá. Ele sai do gol pra ir pro jogo. Eu entendo o desespero. Eu tento entender o cara ter saído correndo lá pra tentar fazer a jogada, sabe? Antes do apito final, né? Pensando que podia ajudar o clube de alguma maneira e tal. Acabou não acontecendo. Ele toma aquele gol do Lucero e fica bem marcado. Mas o torcedor vai se lembrar que nos anos anteriores, João Paulo foi o principal responsável com as defesas dele para o Santos não ter sido rebaixado anteriormente, né? A gente tem que saber e tem que ter ciência disso. O João Paulo é um ótimo goleiro. Eu acho que ele tem grandes equivalências aí, grandes predicados que mostram como um ótimo goleiro. Porém, o João Paulo tem falhas e deficiências, eu acho que falhas, né? Deficiências técnicas que não foram trabalhadas pelo antigo treinador de goleiros, o Arzu, né? O João Paulo sempre mostrou um goleiro excelente no 1 contra 1, né? Sempre se mostrou um goleiro muito bom nisso. Contra os atacantes, né? Um goleiro que vai de peito aberto, parece goleiro de handball. Mas saída de bola do João Paulo, saída com os pés e tal. E não tô falando de ser um primor para sair com os pés, não, mas assim, muito atabalhoado mesmo, né? Sempre foi muito isso. Então, isso é um trabalho que tem que ser feito pela comissão técnica, pelo treinador de goleiros. E o João Paulo não teve essa evolução nesses quesitos, o que acabou contribuindo também depois da lesão para que ele não retomasse o posto de titular, né? O Gabriel Brazão também não é um primor da técnica com os pés, mas ele tem mais confiança jogando com os pés do que o João Paulo. Então, eu acredito que o João Paulo pode buscar um outro caminho. Eu entendo que é uma vontade dele, se ele quiser ter mais minutagem e buscar uma outra opção. Acho que no Cruzeiro ele chegaria para ser reserva também. Ele não seria titular diretamente com o Cássio, mas acho que seria uma coisa que foi o que aconteceu mais ou menos no Corinthians em Cássio e Carlos Miguel. E a gente tem que levar em consideração que o Cruzeiro não é o Corinthians, né? O Cássio não tem o status que ele tinha dentro do ele tava. Ele tá num outro clube e no Cruzeiro ele não tem essa moral toda, não. Ele tem a moral de ser um grande goleiro, de ser famoso e tal. Mas pelo Cruzeiro ele nunca fez nada, ele nunca ganhou nada pelo Cruzeiro. O Corinthians era muito mais difícil. E mesmo assim, com o tempo, o Carlos Miguel ganhou a posição. Eu acho que o João Paulo, pensando em Cruzeiro, ele talvez pense nessa possibilidade. Bom, eu chegando lá, eu posso tomar a posição do Cássio com o tempo, né? Pode acontecer, né? Aconteceu no outro do Cássio, pode acontecer nesse atual também. E o Cássio já é um goleiro que vai fazer 38 anos, né? É normal que o goleiro mais velho vá perdendo um pouco do status de titular para que um mais jovem assuma. O São Paulo ainda tem 29 anos. É um goleiro considerado jovem. E o Brazão tem 23. É mais jovem ainda. Pensando em cronologia, é normal que o João Paulo queira um outro caminho. Afinal, o Brazão é o titular e tem contrato longo com o Santos agora, né? Aí o Santos teria que ir ao mercado para buscar um reserva para brigar por posição, né? Mas já entendendo que seria reserva. O João Paulo acabou se tornando reserva. Então eu entendo. E eu acho também, pode ir, não é nem tipo, olha, o torcedor ainda vai ter carinho no geral com o João Paulo, né? Diferente do Rafael Cabral, que é um ídolo, tá? Mas vai ter um carinho também, um respeito e tal, a identificação. Mas se o João Paulo ficar, eu também tô bem feliz, tá? Porque eu acho um baita goleiro, eu acho que é um baita alternativa caso não tenha o Brasil jogando e ser o João Paulo primeiro nome aí de banco de reservas. Já achei o João Paulo um goleiro de nível de seleção, ele já mostrou que tinha qualidade para ser um goleiro na seleção brasileira, principalmente em 2021 e 2022, né? E segurou o Santos na primeira divisão, as defesas dele, né? Mas já não vejo isso, eu acho que ele teve um decréscimo sim na carreira. Porém, tanto ele ficando quanto ele saindo, eu acho que são situações que o torcedor vai aceitar numa boa. Né? Ele entendendo que precisa buscar novos ares até para ter mais vantagem, brigar por posição e conquistar a posição. E ele ficando entendendo que ele é uma parte importante do grupo, né? E ele é o primeiro reserva, se adequar a essa condição de ser reserva. Tem grandes goleiros que já passaram por isso. Por exemplo, o Sérgio, que era um goleiro do Palmeiras, que era muito bom. O Veloso também, que foi um goleiro do Palmeiras muito bom. Que, inclusive jogou no Santos emprestado, porque não tinha muito espaço no Palmeiras. Os dois entenderam em algum momento que eles seriam reservas do Marcos, né? E o Sérgio foi um reserva do Marcos por muito tempo, mesmo tendo sido um goleiro que ganhou o Campeonato Brasileiro pelo rival. Então, tem histórias assim no futebol. Eu acho que o João Paulo pode ser um desses goleiros também. Mas vamos aguardar, tá? Com relação ao Veríssimo, não me oponho à volta dele, tecnicamente falando. Eu me oponho pela idade, porque eu acho que é outro jogador de 30 anos. Eu acho complicado a gente se
já de atletas de 30 anos ou mais. Acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais na juventude, ter uma mescla boa, né? Sempre apurando a categoria de base. Meu modo de ver futebol. Tá bom? Deixe sua opinião nos comentários, tá certo? Eu quero saber o que vocês acham. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos falando. Tamo junto. Um beijo, um queijo. Até a próxima.